volta, porque Davi, com as suas batalhas, com as suas guerras, ele levou o reino de Israel quase que à falência. Salomão poderia ter pedido um exército forte. Salomão poderia ter pedido N coisas para Deus. Mas ali naquele momento, ali, a única coisa que Salomão pede a Deus é sabedoria para governar o seu povo. Não era o povo de Salomão. Ele diz assim: Senhor, eu quero sabedoria para governar o seu povo. Tá bom. Aquela palavra de Salomão, ela comove o coração de Deus. E a Bíblia diz que Deus então dá a Salomão uma sabedoria que homem nenhum jamais na face da terra teria a oportunidade que Salomão teria. E a história de Salomão, apesar de alguns dizerem que Salomão era um homem prostituto, era um homem cachaceiro, um homem que corrompeu a Israel, sim, Salomão fez tudo isso. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que nunca errou, aquele que nunca cometeu uma falha, que seja o primeiro a acusar. Eu fico analisando, irmãos, às vezes a nossa posição como cristãos, e nós julgamos o irmão pela roupa que ele veste, nós julgamos o irmão pela companhia que ele anda, nós julgamos o irmão pela forma como ele fala, nós julgamos e julgamos e julgamos e julgamos. E aquele que deveria julgar, ele chega diante de uma mulher que teria todas as condições para ser julgada, condenada e apedrejada perante a lei de Israel. E ele olha para ela, olha para aqueles que estão à sua volta, cada um com uma pedra maior do que a outra, e ele faz essa indagação: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Glória. Quem teve coragem de apedrejar aquela mulher? E a história daquela mulher, eu já falei aqui, ela vai muito mais além do que aquilo que a gente vê. Tem muito mais coisa por trás daquilo ali. Não era simplesmente um ato de adultério. Mas voltando ao texto, há muitos que criticam a história, a vida de Salomão. Eu já vi pessoas dizer que Salomão morreu sem salvação. Eu já vi pessoas dizer que Sansão morreu sem salvação porque desobedeceu, porque casou com uma filisteia, porque suicidou. Existem homens que nasceram predestinados a cumprir, a desempenhar um papel na terra. A forma com que esse homem morre não interessa. O que interessa é o que Deus escolheu ele para fazer e ele fez. A Bíblia diz que Sansão, ele matou mais com a sua morte do que com a sua vida. Qual seria o propósito de Deus então? Usar este homem para aniquilar o exército dos filisteus e depois lançar ele no inferno? Que Deus é esse? Então existem coisas que nós precisamos analisar. Salomão, ele escreve 3 livros. E esses livros, essas cartas, esses poemas, aceitem como quiser, cada um fala uma coisa, um fala que é livro, outro fala que é carta, outro fala que é poema. Isso não importa. O que importa é que cada um desses livros fora escrito em uma época, em uma fase da sua vida. E o livro de Eclesiastes foi escrito em uma fase em que Salomão já era um homem maduro, experiente, já tinha vivido muito, já tinha visto muita coisa. Era um homem que ele já podia olhar da sua janela e ver um jovem andando por um
do caminho e fala: olha, esse caminho para você é um caminho de morte. Ele tinha bagagem para poder falar alguma coisa. E é interessante, irmãos, porque quando ele escreve no capítulo 4, versículo 6, quando ele nos escreve esse texto, ele está nos dando um conselho que nós precisamos atentar ao que ele está dizendo, porque é de suma importância para nós. Olha, ele diz assim: melhor é a mão cheia de quietude do que ambas as mãos cheias com trabalho e angústia de espírito. A palavra de Deus diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Os irmãos estavam falando aqui, nós passamos por provas, nós passamos por tribulação. A palavra de Deus diz que Deus, Ele nos permite ser provados para que nós sejamos aprovados. Aleluia. O inimigo de nossa alma, ele tenta todos os dias contra a nossa vida. Ele lança setas e mais setas, ele levanta daqui e dali. E às vezes nós ficamos chocados com as pessoas que se levantam contra nós. Mas sabe por que nós ficamos chocados? Porque nós temos o péssimo hábito de não ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela nos fala no livro do salmista que muitas das vezes o nosso adversário é aquele de dentro da nossa própria casa. Às vezes nós ficamos chocados porque acontece uma determinada situação e alguém no nosso meio, no nosso convívio, se levanta contra nós e a gente fica decepcionado. Nossa, eu não esperava isso de fulano. Fulano, eu esperava de qualquer um, menos fulano. É porque eu não estou lendo a Bíblia direito. Porque a Bíblia diz que são aqueles que estão à nossa volta. Irmãos, qual o intuito de Satanás de levantar uma pessoa, Eduardo, que nunca te viu, para chegar e apontar o dedo para você e falar que você não presta? A pessoa não te conhece, não sabe quem é você. Vai sair lá de Brasília, vai chegar aqui falando: você não fala nada. Ninguém vai fazer isso. Mas ela pode levantar alguém no meio da sua família e falar assim: você é um fracassado que nunca vai para frente. Sabe por quê? Porque quem está no meio do seu meio ali conhece a sua luta, conhece a sua batalha, conhece a sua prova, conhece a sua peleja. E ela não está torcendo pelo seu sucesso, ela está torcendo pelo seu fracasso. É, Deus, é verdade. Mas por que eu me espanto? Mas fulano falar isso para mim? Ele é de dentro da minha casa. Mas a Bíblia diz que esses são os piores. Irmãos, veja o exemplo de Jesus Cristo quando os discípulos perguntam para ele: mestre, quem há de te trair? E ele fala: aquele que mete a mão no prato comigo. Quem foi o abençoado que na hora que Jesus foi pegar o pão, ele foi levar a mão junto com Jesus e pegou no mesmo pão que Jesus? Judas. É certo que nasceu destinado. Como eu disse no princípio da ministração, existem pessoas que nascem destinadas. Judas nasceu destinado a trair Jesus. Um dia eu peguei um questionamento dentro da igreja: foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi. Eu cheguei, um pastor, um evangelista, um diácono, naquela contenda lá: foi, não foi, foi, não foi. Eu cheguei. Eu falei: isso aí. Eu sou assim, irmão, eu sou sossegado. Eu cheguei, agradecendo, isso aí. Não, porque nós temos uma discussão aqui, porque é o seguinte: o pastor falou que Judas não foi salvo, eu acredito que ele foi salvo, o evangelista está falando que ele não foi salvo. Aí eu falei: tá, primeiro que isso aí não vai trazer nada de bom de edificante para vocês, mas tudo bem, vamos lá. Por que você acha que Judas não foi salvo? Ah, porque ele traiu Jesus. Eu sei. Ah, também. Falei, aí o outro pega
o pastor pega e fala assim, não, eu já acho que ele foi salvo porque ele nasceu para isso, para atrair Deus. Eu falei, vamos por parte. Primeiro que a salvação ela é dada àquele que crê. Judas cria. Ele queria uma outra posição de Jesus. Ele queria que Jesus se levantasse como rei, poderoso que era, e tirasse Jerusalém, tirasse Israel do chicote e da opressão romana, debaixo de poder e autoridade. Mas Jesus não veio para isso. Então Judas ele tentou dar um incentivo. Só que ele se enganou, porque o incentivo dele falhou. Ele nasceu destinado, então não tira sua razão não, pastor. Ele nasceu destinado a trair Jesus. Ele nasceu para isso. Não poderia ser Pedro, não poderia ser João, não poderia ser Tiago, não poderia ser Tomé. Tinha que ser Judas. Tinha que ser ele. A Bíblia diz que pela boca do próprio Jesus, que quando o homem se arrepende dos seus pecados, o perdão de Deus vem sobre ele. O ato de Judas foi um ato concedido e liberado pelo próprio Deus. Assim como Jesus veio a este mundo destinado a morrer na cruz, tinha que ter alguém que seria a porta de entrada para que Jesus fosse para a cruz. Tinha que ter. Qual foi o erro de Judas? O erro de Judas foi o suicídio. Esse foi o erro. Porque se naquele momento ali Judas se arrepende e pede perdão a Deus Tô gravando aqui. por ter entregue Jesus, ele teria sido perdoado. Ah, não, pastor, não teria não. Sim, teria. Porque para Deus, irmãos, pecado é pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem... Não, pecado é pecado, não tem tamanho. A balança pesa igual. E se não fosse isso, Jesus não havia perdoado o ladrão da cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É Deus, aleluia. Então nós precisamos analisar a palavra de Deus e entender que existem batalhas, pelejas, fadigas, que somos nós que procuramos com as nossas próprias mãos. Porque o que traz prazer e satisfação para a carne humana? Conforto. Conforto é o que nos traz prazer. Às vezes, a pessoa trabalha num determinado trabalho e ele ganha lá, vamos jogar aqui, R$1.800. E ele fala mal desse trabalho a vida inteira, mas é um trabalho que ele ganha R$1.800, que ninguém enche a paciência, ele trabalha sossegado. Terça ele está na igreja, quinta ele está na igreja, domingo ele está na igreja, tem um acampamento ele vai, tem uma vigília ele vai, tem uma viagem ele vai. E Deus vai suprindo a vida dele. Mas aí aparece um trabalho que é ganhar R$5.000. Ele vai. Não, aí é de Deus. É de Deus esse negócio para a minha vida. 5.000, eu estava aqui de 1.800, agora estou de 5.000. É de Deus. Mas aí ele não come, ele não dorme, ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para a igreja. A vida dele é trabalho. E Salomão está dizendo o seguinte: o que tem isso? Qual é a vantagem disso? Isso é fadiga, canseira e mais nada. E é interessante que no versículo seguinte a Bíblia diz que Salomão volta e vê e diz que tudo isso é vanidade. Há pouco tempo eu recebi uma proposta, irmãos. E essa proposta era uma bênção. Muito bom.
A pessoa foi lá em casa com um caminhão novo, pegou a chave do caminhão, falou: está aqui, fulano indicou você e o caminhão está aqui para você trabalhar. O horário de serviço é esse. Você tem essa e essa folga. Aí eu falei: posso pensar? Ele falou: pode. Eu falei: vou pensar. Aí eu fiquei analisando o meu trabalho. Chego 6 horas da manhã, faço café para a turma, a gente carrega o caminhão, a gente separa as mercadorias, eu pego as minhas notas, carrego meu caminhão, pego meu ajudante dentro, saio. Não vejo meu patrão abrir a porta para falar: ô, estão jogando a caixa no chão aí. Não vejo. Saio, faço um pouco de entrega quando dá tempo na parte da manhã, volto, encosto o caminhão, venho em casa, almoço, tiro minhas 2 horas de almoço, chego lá, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa, aviso o encarregado: eu vou chegar 10 minutos mais tarde, já estou chegando. Tá tranquilo. Pego o caminhão, saio, quando dá 6 horas, encosto o caminhão na doca de novo, vem pra casa. Quantas entregas você fez? Você fala que eu fiz 10, beleza. Se eu falar que eu fiz 50, beleza. Aí dá um feriado igual deu esse, eu já estou com dor nas costas, não dormindo. Vou trabalhar só amanhã, tá de férias. Aí deu uma pensada, eu falei: não vai a pena. Minha cunhada faleceu semana passada, eu fiquei 2 dias ausente. Cheguei na sexta-feira para trabalhar e eu falei: você está fazendo o que aqui? Eu falei: eu estou trabalhando. Ele falou assim: mas sua cunhada não morreu? Eu falei: mas quem morreu foi ela. Eu falei: mas você está de luto? Eu falei: não, quem está de luto é o marido dela. Eu não. Ela é minha cunhada, a esposa do meu irmão. Minha vida continua, meu irmão está de luto. Eu tenho que trabalhar. Mas você tem condição de trabalhar? Eu falei: não tenho porquê. Então tá bom, mas se você quiser ir embora da casa, pode ir. Sua cunhada, pô. Meu salário é bom? É para melhorar. É bom porque é só eu. Mas se eu fosse casado e tivesse uns 5 filhos, ele estava feito. Mas eu tenho sossego. Eu tenho tranquilidade. Então eu vou trocar isso por uma coisa maior financeiramente falando, mas que eu não vou ter paz. Então existem lutas e pelejas que nós procuramos com as nossas próprias mãos. E depois a gente quer atribuir ao diabo, quer atribuir a Deus, quer atribuir a não sei quem. Vai para a oração, mas não sei o que Deus está permitindo eu passar por isso. Não é Deus. Fui eu que procurei. Existem coisas que eu costumo dizer que nós temos que assumir responsabilidade. O cristão ele tem que ter responsabilidade. Ele tem que assumir responsabilidade. Tem luta que vem sobre a gente olha assim. Eu já vi pessoas chegar assim e falar assim: pastor, ora por mim, porque o diabo está furioso, porque está acontecendo isso na minha vida e é coisa do capeta. O capeta olha lá do inferno e fala: eu nem te vi esse mês. Mas irmãos, é verdade. O crente vai lá, é aquela história: o cara ganha 2.000, aí aparece um bendito num cartão de crédito para ele de 5.000 e fala: Deus é na minha vida, eu tenho um cartão de crédito, é 2.000, eu tenho um cartão de crédito de 5.000, Deus é na minha vida. Aí vai lá e torra os 5.000 nas Casas Bahia, sei lá onde. Aí a fatura chega: pastor, ora que o diabo se levantou contra a minha vida. O diabo olha e fala: não mandei se gastar não, troço. Gastou porque você quis. É uma verdade, irmão. É uma realidade. A gente joga para cima do diabo ou para cima de Deus. Mas por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Você fala: eu não mandei você gastar nada não. Você ganha 2, gastou 5 porque quis. Porque se lesse a minha palavra, ia descobrir que o meu próprio filho diz: qual é
senta primeiro para fazer os cálculos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Se eu ganho 2 e eu tenho um cartão de 5, eu só posso gastar 1.500. Porque se eu gastar os 5, eu não tenho como pagar os 5 no final do mês, velho. Não tem como, irmãos. Então existem lutas que somos nós quem procuramos. E aí depois a gente joga a conta no diabo, joga a conta em Deus, joga a conta na igreja. Vou sair da igreja porque a igreja, eu estou na igreja e não está acontecendo nada na minha vida. Mas você quer que aconteça o quê? O que você quer que aconteça? Não, vamos lá, nós vamos orar. Deus vai te abençoar, o pastor José vai orar por você, Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Oh, glória! Aí o pastor José vem cá, Senhor, abençoa teu filho, ora, tal, abre uma porta de emprego. Ó, irmão, vai na fé, Deus vai te honrar. Presta atenção, como é que é as pessoas? Aí está segunda-feira, meio-dia, o infeliz levanta. Tem para almoçar? Bom, quem quer trabalhar levanta meio-dia. Tem como? Tem que ter com a formiga, né? Ué! Aí chega no culto na terça-feira, pastor, mas o senhor orou, mas Deus não está comigo aí. O serviço não aparece para mim. Mas como é que aparece, irmão? E quando aparece, o abençoado fala assim, a pessoa fala, ó, eu tenho um serviço aqui, tal, você quer vir? Eu disse, eu venho. Mas quanto que eu vou ganhar e quando é que é minhas férias? Mas como é que faz um negócio desse? E depois joga a conta em Deus. Ou no diabo. Então Salomão, ele está nos aconselhando, ele está nos advertindo que é muito melhor você ter tranquilidade, você ter paz na sua vida, do que você ter uma vida fadigada, porque você se colocou nas próprias mãos. E no final das contas, Salomão diz que tudo isso, irmãos, é vaidade. Eu nunca fui contra, eu não sou contra. Eu acho que o cristão ele tem os mesmos direitos das pessoas lá fora. Eu só não concordo com a teologia que apareceu aqui em Quintala uns anos atrás. Essa é a história, porque apareceu um camarada, eu não sei de onde que veio, e ele saiu pregando nas igrejas aqui em Quintala e foi um sucesso. O povo ficou doido. Aí ele falava, tá vendo aquela mansão lá? Aquela mansão é sua. Eu falava que é uma mansão do cara, foi ele que comprou. Ensinando os crentes a ser invejosos. Os crentes, glória a Deus! Aquele carro lá, tá com aquele camarada lá, que lá é seu. E a cretaiada, aleluia! E eu olhando aquela marmotagem. E eu falava, o meu está lá no concessionário. Se tiver dinheiro, eu vou lá comprar. Aquilo ali é dele. Ele comprou, pagou, ou está pagando, sei lá. Então eu não sou contra, irmãos, eu sou contra esse tipo de coisa. Nós temos direito, sim, de prosperar. Nós temos que ter uma boa casa, um bom carro, nos vestir bem, comer bem. Mas você não precisa se fadigar para isso. Você precisa ter a bênção de Deus, a sabedoria, a boa administração, para você chegar. Glória a Deus! É isso que nós precisamos. Nós não precisamos mais nada. Não precisa mais. Nós temos as mesmas condições, nós temos condição de fazer qualquer coisa, irmãos. A partir do momento que nós colocamos Deus em primeiro lugar, buscamos a direção dele, a orientação dele. E se a gente chegar ao entendimento de que aquilo que nós estamos fazendo só está trazendo fadiga, cansaço, transtorno, a gente tem que ter a ousadia, a coragem para abrir mão. Tem que ter.
Salomão está sendo muito claro conosco. É uma palavra que nos leva para a meditação e para a reflexão. Melhor é a mão cheia de quietude do que ambas as mãos cheias de trabalho e angústia do espírito. O que é angústia do espírito? Aquele sentimento que nada está bom. É aquele sentimento que você sabe que está ruim, onde você vai está ruim. Tudo que você faz, nada está bom. Então, é muito melhor nós termos uma mão cheia de quietude, é muito melhor você ter pouco, mas ser feliz. Ver a bênção de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Amém. Do que você ter muito e não ter paz. Verdade. E não ter sossego. E principalmente, você não ter condição de estar na casa de Deus, agradecendo a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz na sua vida. É Deus. Aleluia. Então, Salomão nos leva a meditar sobre isso. Que você possa refletir sobre essa palavra. Existe um ditado, eu nunca li na Bíblia, se alguém já leu, se quiser me mostrar, para mim é dito popular. Eu estou sendo sincero, eu nunca li. Mas existe um ditado que diz que melhor é o pouco com Deus do que muito com o diabo. Então ter pouco, mas ter paz, ter Deus ali, você vendo Deus fazer as coisas na sua vida dia após dia e você estar em paz, é muito bom. É verdade. Irmãos, nesses últimos dias eu tenho me levantado de manhã, a minha oração tem sido uma só. Já faz uns 8 meses que a minha oração tem sido essa, pastor. Eu levanto, bom dia Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo. Muito obrigado pela saúde. Obrigado pelo Senhor estar me dando a condição de levantar mais um dia. Obrigado pela minha família, pela minha filha, pelo meu neto. Obrigado pelo meu trabalho. Obrigado. Isso. Amém. E pensa o quanto que a minha vida tem sido abençoada nesses últimos 30 dias. Glória a Eu tenho Deus. estado em paz. Aleluia. Esses dias o meu relógio despertou e eu não vi. Tanto que eu estou em paz. Amém. Logo que eu abri o olho, que eu vi o sol na quina da janela, eu falei, misericórdia. E antigamente, irmão, o relógio despertava 5 horas, quando dava 4h30, eu estava sentado no sofá da sala para um café. Esperando das 5 horas que ele despertar, só para eu ter prazer de desligar. E hoje não, eu entendi que ele desperta. Se ele falasse, acho que ele chegava e falava, ô miséria, vai trabalhar não? Mas ele não fala, fica só. Mas isso é paz. Verdade. É Deus nos dando paz. O cristão não precisa mais do que isso. As demais coisas, Deus, Ele nos dá, Ele nos concede. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Aplauda Jesus.